tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais uma aulinha de português, né? Vou compartilhar aqui a nossa telinha. Na nossa videoaula de hoje, vou abrir aqui mais. Vamos estudar a união de preposição com artigo, que vai formar a crase, ok? Mas antes da gente estudar, né? Da gente entrar aí no assunto, vamos relembrar aí essas classes gramaticais, o que é uma preposição, o que é um artigo, né? Para depois a gente entrar aí na parte da a união de preposição com artigo formando a crase, né? E conhecer também o acento grave de crase, ok? Já se ajeitaram aí na casa de vocês? Eu já me ajeitei aqui, né? Tô aqui no quintal da minha casa, todo padronizado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Se ocorrer algum barulhinho, é porque tá tendo algumas construções, mas vamos lá. Beijinho. União de preposição com artigo. O conceito de preposição, né? O que é a preposição? É a palavra gramatical invariável. Liga dois termos, né? Ou seja, liga elementos. E esses elementos vai dar sentido na frase, ok? Então, liga o termo subordinante ao termo subordinado. Olha um exemplo aqui embaixo. Eu estou em casa, né? Quem é que está ligando aqui essas duas palavrinhas? O estou e casa. A preposição, né? Ela tá dando esse sentido na frase. Olha, se eu tapasse aqui, né? Ou melhor dizendo, estou casa. Faz sentido essa frase, turminha? Não faz, né? Então, tá faltando um elementozinho aí na frase, que é a preposição. Ela vai ligar, né, o termo subordinante ao termo subordinado. Significa dizer que eles precisam estar ligados por algo. E esse algo aí é a preposição. Essa amiguinha preposição, ela é danada, ela faz muita diferença no sentido de uma frase. Ok? Então, esse é o conceito principal de preposição. Vamos ao artigo. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. Mas o que é isso, professora? Gênero, né? Masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Eles podem ser definidos e indefinidos. Olhe, o artigo definido, a casa amarela caiu. Eu estou dizendo que aquela casa amarela, ela caiu, porque eu defini que a casa amarela caiu. E o indefinido? Uma casa na rua São Pedro. Olha, uma casa. Então, é uma casa qualquer, ninguém determinou. Então, é algo que não está definido, né? Então, indefinido. Uma casa na rua Jeru. Mas que casa? Porque tem muitas casas, mas é uma casa. Então, isso aí é o artigo. Entendeu? Preposição é o elemento da frase que vai ligar, vai dar sentido. E o artigo é a palavra que vai acompanhar o substantivo. Ok? Compreendido aí a explicação? Espero que sim. Olha aqui, na página 134 e 135 do livro de vocês, tem um quadrinho na página 134 verde, né? Onde mostra aí a combinação da preposição com o artigo e vai formar a palavrinha aí, né? Olhe, o da, como foi que ele se formou? A combinação da preposição de mais o artigo a, da. A preposição em mais o artigo o, no. A preposição em mais o artigo uma, numa. A preposição per mais o artigo o, pelo. No livro de vocês aí, da, dos, duma, dum, duns, na, no, nas, nos, numa, numas, num, nuns, pela, pelas, pelos e pelos. Pelo e pelos, né? Então, vocês podem ver que é a combinação da preposição mais o artigo, ok? Olha, é uma atividade para a gente ver como é que fica essa combinação. Na verdade, essa atividade, ela é do livro, né? Que eu passei aqui para vocês observarem tamanho mais ampliado. E aí, complete as frases com que se pedem. Item A. O detetive tomava notas. Caderno. Olha, eu quero a palavrinha formada aí, que é a preposição em mais o artigo 1. A preposição em mais o artigo 1. Olha, o detetive tomava notas num caderno. Em mais um, num. Entendeu? Item B.
O ladrão entrou em casa subindo. A preposição por mais o artigo o. Por mais o artigo o. Então, olha, o ladrão entrou em uma casa subindo pelo muro. Por mais artigo o forma o pelo. E aí, compreendeu? Página 134, item 3, a combinação do artigo com a preposição. Ok? E a combinação do artigo mais a preposição vai gerar quem? A amiguinha crase. O que é a crase? A palavra crase significa fusão, junção, né? A união da preposição mais o artigo. Mas para ocorrer a crase, né? Nós iremos observar algumas características importantes. Vamos lá. Aqui, né? Aí na tela do seu computador, do seu celular, vocês podem perceber, olha. Portanto, ocorrerá a crase quando houver a fusão de um A, preposição, com outro A. Esse outro A aqui é o artigo, né? Indicada na escrita pelo acento grave. Olha aqui o acento grave, ele é chamado de acento grave, que é crase, né? Então, olha, ela irá à festa. Consequentemente, né? A preposição a mais o artigo a, que formou o a acraseado ou acrase. O acento grave foi colocado em cima desse A. Mas nós temos alguns casos, né, onde esse acento grave ele não se encaixa, ele não vai. Observe aí. No livro de vocês, na página 135, tem um quadradinho que diz assim, olha, atenção, não ocorre crase, dois pontos, antes de substantivo masculino, antes de verbo, antes dos artigos uma e umas, antes de pronome de tratamento. Olha aqui para acrescentar essas informações. Antes de nomes masculinos, porque antes de masculino não ocorre artigo feminino. Olha um exemplo aí. Os soldados voltaram a pé. A pé. Pé. Substantivo o quê? Masculino, né? Os soldados voltaram a pé. A pé. Aí vai o acento grave? Não, porque aqui é o quê? É né, um nome masculino. Pé é masculino. Ok? Item 2. Antes de verbos, porque antes de verbos nunca ocorre artigo. Ela começou a chorar. Olhe, aqui tá o azinho, mas aqui, olhe, ela começou a chorar. Antes de verbo, nunca ocorre artigo, né? Então, se não tem a união da preposição com o artigo, não vai o azinho. Olha, o verbo aí é chorar, né? Eu choro, tu choras, ele chora, nós choramos. Lembra a nossa aula de verbo? Lá onde a gente conjugou os verbos? Verbo no presente, no passado, no futuro. A terminação AR, ER, IR. Ok? Então, olha, antes de verbos, porque antes de verbos nunca ocorre artigo, né? Então, para acrescentar o acento grave aqui e formar essa crase, teria que ser a preposição mais artigo. Aqui só está a preposição. E no último caso, em expressões com palavras repetidas, porque nesse tipo de expressão não ocorre artigo a. Os inimigos ficaram frente a frente. Aqui a palavra repetida, ó, frente a frente. Aqui pode? Não pode. Então, vocês podem estar dando uma pausa aí nesse momento e também estar copiando essas três partezinhas aqui, essas três situações aqui, para acrescentar com a que você tem no livro aí na página 135. É uma dica, viu? Vamos lá? Olha aqui um exemplo. Esse também é algo que eu extraí aqui do livro, né? Reescreva as frases substituindo a palavra masculina, sublinhada, pela palavra feminina, entre parênteses. Olha o item A. Pediu ao detetive que decifrasse o enigma. Pediu à polícia, olhe, a polícia. Polícia é uma palavra o quê? Feminina, então antes pode ocorrer a frase. Pediu à polícia, então ocorre a preposição, mas o artigo. A polícia, né? Item B. Sherlock não estava atento aos detalhes. Eu esqueci de botar aí
a palavra de entre parênteses aí. Mas, na página 35, no item 2 aí, é o item B, que é pistas, né? Então, Sherlock não estava atento, né? Ou atenta às pistas, né? Olha, por quê? Detalhes é uma palavra masculina, pistas é uma palavra feminina, né? Então, Sherlock não estava atento às pistas, né? Então, as pistas, quando você for substituir aqui, trocar detalhes por pistas, você vai colocar o acento grave, tornando-se uma crase, ok? Então, quais são os casos que não coloca o acentozinho grave, formando a crase? Antes de substantivo masculino, né? Antes de verbo, antes de artigo, uma e umas, antes de pronome de tratamento, né? Então, tem que prestar atenção, viu? Será que realmente vocês compreenderam? Então, olha, observação. Uma obs aqui. Ocorrerá a troca pela combinação da preposição mais artigo, né? Então, é os dois azinhos. Um a, ele é preposição, o outro a, ele é artigo. Se só aceitar a preposição ou se só aceitar o artigo, tem como colocar o acento grave? Não. E aí a gente pode lembrar, mas antes, né? Antes do a, antes aqui, o a, tem um verbo. Pode? A palavra masculina, não pode. O artigo é indefinido, umas e umas. E pode isso aí? Também não pode. Então, vamos atentar, né? Quando a gente vai usar o acento grave e vai formar uma crase. Vai se tornar uma crase. Compreendido? Pause aí nas explicações, né? E podem estar desenvolvendo a questão 3, né? Da página 135 do livro de português de vocês. Um beijo, espero que a minha explicação tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido um pouquinho, né, dessa união, preposição, artigo, e os casos onde esse acento grave não ocorre, ok? Um beijo, fica com Deus vocês aí.